Bom dia. Prosseguindo com a nossa meditação diária, nosso estudo, estamos em Mateus capítulo 14, onde nós lemos até o versículo 21. Agora a partir do versículo 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. E Jesus ele nos ensinou para nós orarmos. A melhor maneira de nós orarmos é buscarmos privacidade. Falou que orar, você entra no seu quarto, você fecha a porta, você fala com Deus, que ouve em secreto, ele te responderá. Então Jesus tinha necessidade de privacidade para falar com Deus. Só que em qualquer lugar que ele estava tinha muita gente. Sabendo disso, depois ele tinha operado milagre, nós ainda ontem falamos sobre isso, das multiplicações dos pães e dos peixes. Logo depois, então, ele determinou que os discípulos atravessassem para o outro lado, pegasse o barco e fosse. E ele sozinho foi ao monte orar, buscar privacidade para falar com Deus, com o Pai. E ele passou a noite toda orando. Às vezes nós achamos que por nós, eu vou a um templo, uma igreja, uma denominação qualquer, e estamos ali orando, achamos que fizemos a nossa parte, mas não. O cristão tem necessidade de estar com o Pai sozinho, falar, adorar. Não existe cristão que não ore. Você tem que sim, que entrar na presença de Deus, você só e fazer. Assim como Jesus fazia. Então depois que Jesus mandou o discípulo ao outro lado, ele foi para o monte, estava orando. E à noite ele estava lá orando. Todavia, versículo 24, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Esse mar aqui é o lago de Genezaré, também um dos nomes conhecidos. Mar Tiberíades, outros nomes. Todavia o barco estava longe, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Estão andando, estão no barco, e no meio do mar ali, do lago de Genezaré, se levanta uma tempestade. E aquela tempestade terrível, jogando para lá e para cá o barco. E quando eles estão naqueles desespero, Jesus, eles vê uma pessoa andando sobre as águas, algo impossível. Plena tempestade, ali à noite, no meio do mar, uma pessoa andando normalmente. Quando viram, gritaram de medo, assombrados, falou: "O quê? É um fantasma." Entraram. Jesus falou: "Não, calma, não precisa ter medo, não, sou eu." No momento de desespero desses, Jesus foi ao encontro deles. No momento que eles pensaram que iam perecer, que o barco ia virar, Jesus apareceu de uma maneira inesperada.
Eles falaram que não, esse é fantasma, não existe. Nunca ninguém tinha visto tal coisa. É o único lugar em toda a história, na Bíblia, só relata a única vez que Jesus andou sobre o mar. Conhecemos passagens. Abrir o mar, como Moisés abriu o mar. Moisés não foi Deus, né? Mar Vermelho. Elias abriu o Jordão. Josué também. Eliseu também. Mas andar sobre as águas, só Jesus. Só Jesus que andou sobre as águas. Todo o restante, Deus o usou para abrir-se as águas, separar e atravessar em seco. Jesus passou por cima. Está assustado ali e gritaram. É um fantasma. Deus falou, não precisa ter medo não, sou eu. Ao que Pedro exclamou, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. E Pedro falou, não, então se é o Senhor, então fala para mim ter o seu encontro andando sobre as águas. Jesus falou, não, então vem. E ele foi. Ele falou, Jesus, dá uma ordem para mim andar sobre as águas que eu vou. Jesus falou, não vem, se esse é o problema, vem. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou-se o vento. Se o Senhor manda que eu vou andando sobre as águas, você encontra. Jesus falou, vem. Ele foi andando sobre as águas. Só que no meio do caminho, olhei, ele parou, começou a olhar e falou, olha, meu Deus, não é impossível alguém andar sobre as águas. Ele começou a olhar o barulho do vento, estava ventando, nós sabemos que estava ventando bastante, mesmo porque estava numa tempestade. Ele vendo a água ali, o barulho, vendo tudo isso, ele se assustou, teve dúvida, aí se afundou. Afundando ali, ele gritou, Jesus, socorro, me ajuda. Jesus foi, puxou ele pelas mãos e o conduziu de volta até o barco. Falou, por que duvidaste? Assim também isso é um exemplo, quando nós estamos enfrentando qualquer que seja o problema, e nós deixamos a dúvida entrar em nosso coração. Nós falamos que acreditamos no Senhor, mas ao mesmo tempo temos dúvida. Será que vai acontecer? Será que a cura é verdadeira? Será que eu vou receber a cura? Será que eu vou ter paz? Será que eu vou vencer? Será que o meu casamento vai restaurado? Será? São dúvidas. Sem dúvida. Com dúvida. É impossível agradar a Deus. Quando nós temos dúvidas, nós não permitimos Deus agir em nossa vida. Pedro começou bem, na empolgação. Ele falou, não, vem cá. Jesus falou, não, venha. Ele saiu andando. Mas só no meio do caminho veio o medo, veio a dúvida, veio a insegurança. Afunda. Por isso nós nunca podemos estar olhando, não importa a situação, olhar para a circunstância. Não podemos olhar para os problemas. Mas está acontecendo isso? Não está, não. Se o Senhor me disse que eu sou vencedor nesta área, que Ele me disse que eu já sou curado pelas feridas de Jesus, se Ele já disse que o que Deus uniu, o homem não separa, se Ele disse que jamais viu um justo mendigar o pão, enfim, se Ele disse que eu sou vencedor, eu vou acreditar, eu não vou ter dúvida. Nós não temos que ver. A fé é diferente. A fé nós cremos para ver. Ao contrário, do mundo natural tem que ver para crer. Nós somos ao contrário. Nós cremos no Senhor e caminhamos. Se nós tivermos dúvida, nós afundamos. Pedro afundou. Então não podemos olhar, não está acontecendo isso, ele falou isso, ela falou aquilo, está assim, não nos interessa. Nós cremos no Senhor. Jesus disse, venha. Então nós vamos. Então os que estavam no barco, assim que ambos entraram no barco, cessou-se o vento.
Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Jesus curou. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Então depois que Jesus chegou lá em Genezaré, todo o povo ficou sabendo, reconhecendo que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, e suplicavam nele, todos traziam os doentes, os enfermos, os possessos, para ele tocar. E de repente aquele tumulto falou: não, pelo menos deixa ele tocar nas suas vestes, que não serão sarados. E todos que tocavam nas vestes de Jesus eram curados, eram libertos, só em tocar. Nós sabemos, ele mesmo disse, no caso daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, que da virtude do Senhor, das vestes do Senhor, saía virtude. Das vestes de Jesus saía virtude. Capítulo 15, versículo 1. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: é porque transgredi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Que a tradição dos judeus é que antes de comer tinha que lavar as mãos, vasilha, uma falsa higiene. Aí os discípulos de Jesus não estavam fazendo assim, era normal. E eles vieram questionar, os escribas seriam os escrivões, os entendidos, aqueles que transcreviam as escrituras, os advogados, os fariseus, vieram, os estudiosos da época. Vem cá, mas como é que seus discípulos estão transgredindo a lei? Eles comem sem lavar as mãos. Estão transgredindo a tradição dos anciãos. Os anciãos estão falando das autoridades religiosas, aquelas que viveram no passado, as pessoas idosas do passado, aqueles que tinham a obrigação de zelar pela lei de Deus. Por que transgride? Jesus responde. Ponderou Jesus: e por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da tradição? Jesus responde também questionando: pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, que amaldiçoar seu pai e sua mãe seja punido com a morte. Jesus está citando a lei de Deus. Eles vieram falar na lei. Jesus está citando na lei de Moisés. Deus deu a lei, o mandamento, nós honrarmos pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para viver muitos anos sobre a terra. E aquele que maltratar, ofender, casar mal os pais, tinha que ser morto à apedrejada. Jesus está trazendo esse mandamento. Então, vocês estão falando que eles estão transgredindo as leis por não lavar as mãos antes de se alimentar? E por que vocês não respeitam os pais e a mãe, não respeitam esse mandamento? Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor, a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens, e assim validar-se a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que é que eles faziam? A hipocrisia. Para não dar nada aos pais, para não socorrer os pais, o que é que eles faziam? Falaram: não, tudo que de mim, tudo que os meus pais ou qualquer pessoa pode ter de mim, é oferta para o Senhor. Então o que eles faziam? Eles não socorriam o pai e falavam que o que eles tinham era oferta para o Senhor. Assim eles se sentiam livres de socorrer os pais. Eles estavam invalidando a palavra de Deus. Hipocrisia, avareza, falta de amor. Eu não vou dar nada para os meus pais, eu não vou ajudar, eu não tenho obrigação de ajudar os meus pais, porque o que eu tenho é oferta para Deus. Olha o tamanho dessa hipocrisia. E quem fazia isso é exatamente os fariseus, aqueles doutores da lei.
Jesus está mostrando, vem cá, vocês estão falando em comer sem lavar as mãos? Vocês estão ignorando muito maiores as leis? Maltrate seus pais, não dá nada, deixa até seus pais passar todo tipo de necessidade, vocês tendo, falando que vocês têm, oferta porções, validando. Esse tipo de hipocrisia com muito acontece. Nós gostamos de nos apegar a uma coisa, esquecemos os maiores preceitos. Hipócrita, Jesus falava mesmo, olha, hipócrita, que nós sabemos que atores é o ato de representar, falar o que não é, mostrar o que não é. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías já tinha dito. E Jesus reafirma: esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe. A honraria com os lábios que nós estamos vendo constantemente. Todo mundo fala que ama o Senhor, que adora o Senhor, canta, louva, bate palmas. Mas o coração está longe. No pecado, na avareza, na desonestidade, na prostituição. Honra com os lábios. 800 anos antes, Deus já tinha usado Isaías para falar. E Jesus está reafirmando, ele chama de hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, me adora. Pois ensina doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Ensinamento de regra criada por homens. Perdoe falar, mas hoje a maioria dos templos criaram regras que são de homens. Não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eles ensinam qualquer coisa. Hoje ensina-se fazer campanhas. Ensina oferta, fogueira santa, desafio, amuletos, fita, lenço, água. Pular, dançar, cair. Louvorzão. Estilo variado de louvorzão, de louvores. Bom, pelo menos falam que é louvor. Isso nós vemos. Esse povo honra com os lábios, meu coração está longe. É uma tristeza hoje você ver as igrejas, os templos denominacionais, as igrejas que se diz evangélica, frequentadas, cheias, lotadas de adúlteros, adúlteras, fofoqueiros, mentirosos, maldosos, miseráveis, idólatras. Pessoas que falam que amam o Senhor, mas querem somente um engrandecimento material. A mesma coisa os fariseus estavam fazendo. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou. Ouvir e entender. Jesus chamou, não, vem cá, falou, multidão, vem cá, vou pregar, vou ensinar vocês. Ouvir e entender. E o que ele disse? Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso corrompe a pessoa. Claro, o que corrompe, o que vai levar-nos à perdição não é o que nós comemos, não é o que entra, não. Ah, nós não podemos comer isso, nós podemos comer qualquer coisa. Não é o que entra. Nós estamos bebendo, comendo aqui, mas não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se deles, os discípulos avisaram. Sabe que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas duas palavras? Jesus pregando, falou, mostrando para eles, olha, é o que sai. As palavras que nós falamos, as nossas ofensas, fofoca, mentira, engano, isto sim causa mal. Isso torna a pessoa impura. Não é o feijão, não é o arroz, não é a gordura, sei lá, que nos torna impuro. Mas é o que sai. Eles estavam questionando porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Jesus estava mostrando outra coisa. Aí os fariseus não gostaram. Ficaram chateados.
E os discípulos falaram com os discípulos. Os discípulos falaram: olha, os fariseus ali não gostaram. Eles se ofenderam com o que o Senhor disse. Versículo 13, capítulo 15, versículo 13. E Jesus disse assim: mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, eles são guia cego, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Falou: não deixa. Toda árvore que o meu Pai não plantou é arrancada. Tem muitos, e em toda parte, em todas as áreas, todas as religiões, toda seita, toda parte. Muitos ensinando coisas diferentes. Eu prefiro sempre falar mais desse meio denominado evangélico, denominado gospel, denominado cristão, onde existe uma hipocrisia reinante, onde muitos falam o nome de Cristo, mas pouquíssimos são discípulos, pouquíssimos obedecem. Por isso que o Senhor diz que são poucos os que alcançarão a salvação, poucos os que entram pela porta estreita, poucos que passam pelo caminho apertado. Infelizmente, porque vemos falar de tudo, ouvimos falar de tudo, mas não de uma prática verdadeira. Não seguir realmente o evangelho, não amar Jesus, porque amar Jesus é praticar os seus preceitos, é praticar as suas ordenanças. Mas falam-se muito, como Jesus citou aqui, ele é Isaías. Esse povo ama de lábios, só é palavra. Fala que amam, mas continuam nos vícios. Todo tipo de vício, de maldades. Esse povo ama de lábios. Toda planta que não foi plantada por Deus, se não foi Deus que levantou, vai ser arrancado depois. Se não foi Deus que nos colocou, Deus vai nos arrancar. São guias cegos, guiando cegos. Como eu vejo pessoas cegas. Quem são essas pessoas cegas? Pessoas cegas são todas essas que estão em busca de ouvir o que lhe agrada. Pessoas que lotam templos em busca de pregadores que vão falar, pregar, ensinar o que elas querem ouvir. E estes guias cegos, esses que pregam estas abobrinhas, esses que pregam a mentira, o engano, a invencionice, que estão conduzindo o povo à morte, são guias cegos. Os pregadores de negociata, de campanhas, de mentira, são guias cegos. E todos os outros que estão seguindo são cegos. São cegos guiando cegos. Todos vão cair no buraco. E conduzir, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração que procede os maus intentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falsos testemunhos, calúnia, blasfêmia. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Comer sem lavar as mãos, com isso não me torna impuro. Mas o que sai, tudo que eu expresso, tudo que eu falo, está no meu coração, está na minha mente. Isso sim. Isso me torna impuro. Pensamento de prostituição, desonestidade, de avareza, de engano. Às vezes eu não falei, mas eu pensei de estar no meu coração. O Senhor conhece os desejos do nosso coração.
E nós vamos prestar conta não somente do que falamos, mas principalmente daquilo que nós temos no nosso coração. Claro, questão de higiene. Não estou dizendo que não devemos lavar a mão, não. Nós devemos lavar as mãos, tomarmos banho. É uma questão de higiene. Mesmo porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar, zelar do templo do Espírito Santo. Nosso dever. Mas tomar muito cuidado com o nosso interior. Abandonar a hipocrisia. Abandonar a mentira. Deixar de viver sem engano. Deixar a hipocrisia de lado. Deixar de falar que ama o Senhor, que adora, mas dentro do nosso coração temos outra coisa. Falar que amamos, mas estamos fazendo coisas erradas. Vamos mudar. Vamos abandonar a mentira, abandonar tudo que não presta. Vamos voltar para o Senhor. Vamos voltar para a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão a mim. Esses fariseus estavam questionando o lavar as mãos, mas fazia algo terrível. Eles simplesmente não ajudavam, não socorriam os pais que necessitavam com uma desculpa de que era para Deus, é oferta para Deus, é corban. Nós vemos tantas coisas também, as pessoas deixando de ajudar. Existe uma mentira. Eu já ouvi e vi pessoalmente várias pessoas falam, não vou ajudar aquele ali não, porque ele vai beber. Ele vai usar drogas. Aquela ali, ela está pedindo dinheiro, mas ela não vai comprar remédio, vai fazer outra coisa. É uma hipocrisia, porque se eu quero ajudar, se alguém está precisando, eu vou ajudar. O que ele está precisando de alimento, eu vou comprar o alimento, eu vou dar. Dou dinheiro, se eu tenho, eu socorrer. Eu não vou ajudar porque senão estou pecando. Vamos viver o Evangelho. Vamos viver a verdade. Vamos praticar esta verdade. Porque se nós não praticarmos, nós não somos cristãos. Vamos ser como isso que Isaías citava. Jesus também. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos fazer a diferença. Vamos viver o Evangelho. O que entra não faz mal, não. O que entra, que nós nos alimentamos não faz mal, mas o que sai. Jesus está falando aqui. As coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam a pessoa impura. O que é que torna uma pessoa impura? Porque do coração é que procedem os maus intentos. Homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo. Mas eu comecei a lavar as mãos, não torna impuro. Vamos ler, vamos meditar na Bíblia. Vamos conhecer o Evangelho, vamos praticar a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Conhecer e colocar em prática. Por isso todo o tempo eu falo com vocês, gente. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Até segunda. Hoje nós lemos até o versículo 20. Segunda-feira daremos continuidade a partir do versículo 21.